Então, pessoal, vamos dar início aí a mais uma aula aí, tá? Resolvendo questões da Banca CESP. A excelência da repetição de exercícios da Banca CESP é muito bom porque ela abarca jurisprudência, letra da lei, doutrina. Então, você tem um grande conhecimento aí que você consegue fazer os concursos de outras bancas. Está previsto aí o concurso do Tribunal, da Polícia Civil, entre outros concursos jurídicos aí. Então vai ajudar bastante você aí nessa sua luta aí de almejar um cargo melhor. Então vamos lá, concurso até passar, questões da Banca CESP. Vou dar início aqui mais uma aula, tá? Aula de Direito de Processo Penal. Então vamos lá, nos aspectos fundamentais, tá, gente? Vamos começar os sistemas processuais penais. Como é que surgiu? Quais são os sistemas processuais penais? Então vamos dar uma lida no breve resuminho. Ele está bem completinho, tá? Um resumo bem completo que você pode baixar e desfrutar desse material aí que foi feito com tanto carinho. Então, o sistema processual penal, gente, pode ser conceituado como um conjunto de normas a serem aplicadas a partir do momento da ocorrência de uma infração penal. O início se dá com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime e se finda com a execução da pena imposta. O acusado pode ser condenado ou absolvido, com o trânsito em julgado. Então, são três formas dos sistemas processuais penais que podemos falar durante toda a história aí do direito criminal. Temos o sistema inquisitivo-inquisitório, foi feito pela Igreja, né? O sistema acusatório, né? Que tem lá o Egito e a Grécia, e o sistema misto. Então, nós vamos desfrutar, vamos ali bater, martelar cada um deles. É o meio do sistema processual penal adotado que se conhece a política criminal adotada por um Estado. A forma adotada como se dará a investigação e o processamento da prática de uma infração penal. Sistema inquisitivo, gente. Então vamos ver quais são as características, como surgiu o sistema inquisitivo. Nesse sistema, um único órgão ficará incumbido de acusar, de defender e de julgar. Então nós temos um único órgão, na mão de uma pessoa que ele acusa, defende e ataca. É um sistema linear. O magistrado é quem dá início à ação penal e ele mesmo é quem profere a sentença. Então ele tem as provas na mão. Se chama prova tarifada, a gente vai ver. Ele é originado do direito romano, após a Revolução Francesa, visto que não há observação dos princípios, não tem ampla defesa nem contraditória. Aqui o réu era tido como um mero objeto, ele não tinha direito nenhum, entendeu? Ficando inviabilizado perante o Estado democrático de direito. Normalmente o processo é escrito e sigiloso. Uma das características marcantes do sistema inquisitivo inquisitório é que ele foi escrito e secreto. Por que escrito? Porque foi escrito pela Igreja. Antigamente quem dominava a escrita era o clero, a Igreja dominava a escrita. Então ela ficou responsável por processar e julgar o réu naquele determinado momento histórico. E a confissão era tida como a maior prova. Então, às vezes, o cara era torturado para ele confessar que foi ele que fez aquele ato. Então, a confissão era a prova absoluta. Hoje, no nosso sistema processual, a prova ela é relativa, ela não é absoluta. Então, a confissão ela não vale mais do que outro meio de prova. Hoje, no nosso sistema processual. No sistema processual inquisitivo, o processo é sigiloso, a confissão é o elemento suficiente para a condenação. E as funções de acusação e defesa, julgamentos, são atribuídas a um único órgão. Então ali o réu era um mero objeto, né? Ele não tinha direito nenhum, ampla defesa contraditória, de produzir prova, não tinha nada ele. Quem produzia as provas era o juiz, pelo seu próprio convencimento. No sistema inquisitivo, o réu é tido como um mero objeto do processo, não é tratado como sujeito de direitos. Não tem direito ao contraditório e nem à ampla defesa, o qual é exercido pelo próprio julgador, através de provas tarifadas. Quanto mais prova, mais culpado será. O
que é uma prova tarifada? Nós vamos ver. Prova tarifada é como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje, para você provar que uma pessoa morreu, só há um documento, que é a certidão de óbito. Então, sem essa prova, você não tem como provar que a pessoa foi a óbito ou não. Então, é uma prova tarifada, é uma prova de um meio legal. Um exemplo prático. No sistema inquisitivo, temos a adoção da prova tarifada ou legal. A prova antigamente tarifada ou legal, ela era pré-definida em lei. Então, o valor probante dela era o que fazia com que o juiz se avaliasse do seu convencimento para poder julgar aquele réu. O valor de cada prova está pré-definido em lei, não dando liberdade ao jogador. Sendo vale lembrar que no sistema inquisitivo a confissão era tida como a maior prova de todo o processo. Quando a prova está vinculada a um documento ou um ato. Provar um óbito de uma pessoa é somente pelo documento de certidão de óbito, tido como prova tarifada. O juiz não julga com o seu convencimento, mas com o valor que a lei atribui a cada prova produzida. Então, a prova tinha o seu valor probante ali, né? Ali rígido pela lei. Então, o juiz seguia ali a prova. Nesse sistema, a confissão era a prova mais importante no processo e poderia ser feito com tortura. Hoje em dia, no nosso sistema, o juiz ele pode negar determinadas provas. Então, uma prova, a confissão, ela pode ser negada pelo juiz. Tem um artigo, acho que é um 5B, um 58, agora não lembro, que diz, né, que o corpo de exame de delito tem que ser feito, né, independente da confissão do réu. Exame de corpo de delito. Por dominar a escrita, fica a cargo da igreja o fazimento das leis e do processo. É quando nasce o sistema inquisitivo. É um processo linear, onde as três funções processuais se concentram em um único órgão julgador, com a busca da verdade real. Esse sistema é escrito e sigiloso. É importante, tá, gente? Uma das características marcantes do sistema inquisitivo inquisitório é que ele era escrito e sigiloso, juntamente com a prova legal e a prova tarifada. O órgão julgador ataca e defende. Além de julgar, desaparece a figura da inércia e da imparcialidade. Aqui, o réu ele não era sujeito de direitos, não tinha inércia nem imparcialidade. Então vamos lá. Sistema acusatório. Nesse sistema haverá sempre a separação de funções. Então, já estamos em outro sistema aí, que é o sistema acusatório, que é adotado pelo sistema brasileiro. Então, vamos destrinchar ele aí. São diversos os órgãos que investigam, que acusam, defendem e julgam. Que hoje nós temos o MP, o defensor, o juiz. Aqui, as provas são colhidas pelas partes. Então, o fato tem a inércia, a imparcialidade do juiz. Fato que proporciona ao acusador maior garantia quanto à sua plenitude de defesa e imparcialidade do julgamento. A iniciativa da propositura da ação penal será sempre do órgão acusador. Então, quem é que vai iniciar a ação penal? O MP, né, gente? E sendo assim, a defesa terá o direito de se manifestar em último lugar, a fim de conhecer a imputação que era dirigida, dando o quê? O contraditório em ampla defesa para o réu. Já decidiu o STF que a separação entre as funções de acusar, defender e julgar é signo essencial do sistema acusatório do processo penal. Está lá no artigo 129, primeiro da Constituição, tornando a atuação do judiciário na fase pré-processual somente admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados. É o sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual. Reclama deva ser o juiz apenas o magistrado de garantias, mercê da inércia, que se exige do judiciário enquanto ainda não formada a opinião delicti do MP. Apesar de haver a clara separação de funções, o magistrado não é mero espectador do processo, podendo atuar de ofício na busca de aplicação do princípio da verdade real. O que acontece? No sistema processual brasileiro é um sistema acusatório, mas não é um acusatório puro. O que é o acusatório puro?
Aqui, no sistema processual adotado pelo Brasil, tem resquícios do sistema inquisitório, que o juiz pode buscar de ofício uma prova para o seu mero convencimento, para dar sua decisão ali. Ele pode negar uma prova, mas ele pode buscar essa prova de ofício e para decidir como decidir de forma mais acertada daquele processo. Claro que sempre fundamentando a sua decisão. É o sistema adotado pelo Brasil, conforme a doutrina majoritária, que entende que o legislador brasileiro adotou esse sistema, mas não seria o acusatório puro, pois possui alguns resquícios do sistema inquisitivo. Como o artigo 28 também do CPP, nós vamos ver. A maioria dos doutrinadores, apesar de termos uma fase pré-processual, ou seja, a fase investigativa, esta não é processual, que é a fase do inquérito policial. A fase do inquérito policial, ela não é uma fase que se vai na fase processual. O inquérito policial é um instrumento administrativo que é ali dominado pela autoridade policial, o delegado. Então, o inquérito policial, ele não é uma fase processual, ele é um instrumento administrativo. E aqui, não é processual, e sim um procedimento administrativo. Meio que serve para reunir indícios suficientes sobre a ocorrência dos fatos, reunir indícios de materialidade de autoria. Além disso, o inquérito policial é dispensável, fato que não configura o sistema misto. Nós vamos ver o que é o sistema misto. O sistema misto, o que é o sistema misto? Ele tem duas fases. A primeira fase é o sistema inquisitório, que é o fase investigativa. E a segunda fase é o sistema de julgamento, que é a fase acusatória. Então ele reúne na fase processual, na primeira fase o inquisitivo, na segunda fase o acusatório. Esse é o sistema misto, também conhecido como acusatório formal. Nós vamos ver depois. O modelo acusatório reflete a posição de igualdade dos sujeitos, cabendo exclusivamente às partes a produção do material probante, e sempre observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, publicidade e do dever de motivação das decisões judiciais. São características marcantes do sistema acusatório, tá, gente? Que é os princípios do contraditório e da ampla defesa, que o réu ele é sujeito de direitos, não é um mero objeto, como no sistema inquisitivo. Temos a publicidade, que no sistema inquisitivo era sigiloso, no sistema acusatório ele é público. Temos a oralidade também, né? No sistema acusatório ele é muito oral. E o dever de motivação das decisões judiciais. É importante destacar que a posição do juiz é fundamental da estrutura processual. Essa configuração de sistema processual deve atentar para a garantia da imparcialidade do julgador. No sistema acusatório, o juiz ele é imparcial e para o qual faz-se absolutamente necessária sua inércia. A eficácia do contraditório e das demais regras do devido processo legal, tudo à luz da Constituição. Isso assegura a tranquilidade do juiz que irá sentenciar, garantindo o trato digno com o acusado, que deixa de ser um mero objeto, o que era no inquisitivo, para assumir sua posição de parte no processo penal, podendo exercer plenamente a sua defesa contraditória. Isso aqui no sistema acusatório. No sistema inquisitivo, ele não podia fazer nada disso. Ele era um mero objeto, mais nada. No sistema penal brasileiro, é acusatório. Entretanto, possui vestígios inquisitivos inquisitórios. É um acusatório moderno, segundo a doutrina majoritária, onde a liberdade no meio de provas, tendo cada uma o mesmo valor probante, e não existe prova tarifada. O que acontece? No inquisitivo, a confissão era tida como a rainha das provas. No sistema atual processual brasileiro, não, a prova é relativa. Nenhuma prova vale mais do que a outra. Show? Característica do sistema acusatório. Clara distinção entre as atividades de acusar e julgar.
iniciativa probatória exclusiva das partes e o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta da prova. E as provas têm o mesmo valor probante, olha aí, com liberdade para produzi-las, não existindo as provas tarifadas. O juiz julga de acordo com o seu convencimento, fundamentando sempre as suas decisões. A confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Olha o que nós vimos lá, né? A confissão ela não substitui o exame de corpo de delito. Porque já houve um caso aí, agora não recordo muito bem. A pessoa não foi ela que matou uma determinada... que A não matou B, mas A foi lá e confessou. A confessou que tinha cometido o crime. Mas, de acordo com o exame de delito, não tinha sido ele. Então, foi um caso aí que teve repercussão nacional. Por isso, a confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Nunca. Neutralidade do juiz. O juiz é neutro. Igualdade de oportunidade às partes. Temos aqui o princípio da paridade das armas, né? Que igualdade das partes. E no processo repudia a prova tarifada. Não vale a prova tarifada aqui. Que o juiz ele pode recusar uma das provas. O que é a prova tarifada? Antes o juiz ele seguia ali à risca aquela prova. Hoje em dia não, o juiz pode recusar uma determinada prova. Beleza? Predominância da oralidade no processo e imparcialidade do juiz. Antes do processo era escrito. Hoje a oralidade é fundamental no processo. E a imparcialidade do juiz. O processo acusatório, algumas características deles aqui. Vamos ver, importantíssimo isso aqui. Cai, despenca bonito. O processo é triangular. Juiz, acusador e defesa. No inquisitivo e inquisitório, ele é linear, que é o juiz e o réu. Então, só essa aqui, linear. Igualdade das partes. Juiz inerte e imparcial. Contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa no processo acusatório. Liberdade dos meios de provas. Então, ambas as partes podem produzir as provas. Publicidade, que antes era como sigiloso no processo acusatório, é público. Oralidade e concentração. Livre convencimento motivado e a persuasão racional. O que é isso? Convencimento motivado e persuasão racional. É a oralidade, a concentração, né? Que você vai lá, o advogado, na sua oralidade, ele tenta persuadir, convencer o juiz de que o acusado é inocente. Com o iluminismo, temos o sistema acusatório moderno, que é o nosso. Tendo a igualdade da parte, o juiz inerte, o imparcial, o contraditório, a ampla defesa e liberdade dos meios de prova. Traz a ideia da tripartição da função do Estado. O afastamento de penas cruéis, tortura, no meio da confissão. Porque no inquisitivo antes, como a confissão era tida como a rainha das provas, então tinha um meio de tortura para fazer com que o réu confessasse o que ele não tinha cometido. Ou até mesmo se tivesse cometido. Beleza? O réu é titular de direitos. Existe a liberdade dos meios de prova. A publicidade, oralidade e concentração. As audiências são unas. Uma característica do sistema acusatório é que as audiências são unas. Todos os procedimentos têm uma única audiência de instrução e julgamento. O juiz no sistema acusatório puro não pode produzir a prova de ofício. No sistema acusatório puro, ele não produz a prova de ofício, porque isso aqui é um resquício do sistema inquisitivo e inquisitório, pois deve ser imparcial. Isso aqui muitos doutrinadores é divergente, tá, gente? Uns dizem que o juiz não pode produzir a prova de ofício, mas tem lá o artigo, acho que é 1561, que diz que o juiz... aqui, é isso mesmo, vamos ver aqui. Pois deve ser imparcial caso as provas não sejam suficientemente produzidas
o juiz deve absorver por insuficiência probatória. O que acontece? Se ele não conseguiu produzir a prova, o defensor quer? Que o juiz deve absolver o réu por insuficiência de prova, privilegiando o princípio do estado de inocência. Flexibiliza, né, o dogma da verdade real. Entretanto, no artigo 56, acho que no parágrafo 1º, mas já vamos lá, no caput diz: é facultado ao juiz de ofício, no primeiro, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção de forma antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, o juiz ele pode buscar uma prova de ofício para o seu convencimento. Beleza? Isso é um resquício do sistema inquisitivo e inquisitório. No acusatório puro, alguns doutrinadores dizem que ele não deve produzir a prova de ofício, já que não conseguiu produzir as provas, não conseguiu juntar as provas necessárias, ele deve absolver o réu por insuficiência probatória. Esse é o pensamento da doutrina no acusatório puro. Beleza? 158 diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Olha aí, gente. Importante, tá? Isso aqui também é do sistema inquisitivo e inquisitório. Então, ó, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. A confissão ela não deve ser maior do que o exame de corpo de delito. Se o cara foi lá, excelência, fiz isso. Mesmo com a confissão dele, deve-se promover o exame de corpo de delito. Beleza? A confissão ela não pode substituir o exame de corpo de delito, como era feito no sistema inquisitivo. Antes, no sistema inquisitivo, se o cara confessasse, acabou. Acabou o processo. Confessou, finalizou. Hoje em dia, não. Ele confessou, o juiz tem que determinar outros meios de prova. Beleza? A confissão não é mais que outras provas no processo. Logo, não há prova tarifada. O juiz pode julgar contrário ao lado pericial judicial. Julga de acordo com seu convencimento e deve fundamentar sua decisão. No acusatório puro, vigora o princípio do dispositivo, onde o juiz não é ente ativo dentro do processo. É inerte para defragá-lo e inerte durante o mesmo. A prova no acusatório puro é trazida pelas partes, no acusatório puro. No moderno, o juiz pode determinar diligências de ofício para alcançar aquela prova que supra a dúvida pertinente na busca da verdade real. Então, é o que a gente disse lá anteriormente. A prova no acusatório puro é trazida pelas partes. Se o juiz ficou em dúvida, ele deve absolver o réu por insuficiência de prova. Esse é o pensamento da doutrina que tem como acusatório puro. Mas, no acusatório moderno, o juiz pode determinar as diligências de ofício para alcançar aquela prova, para ele não ficar mais em dúvida, para ter uma decisão mais acertada. Essa aí é algumas divergências de alguns doutrinadores. Qual é a majoritária aí, Ulisses? O que entende o STF? Entende que o nosso sistema é um acusatório moderno. Beleza? Em uma visão garantista, devemos preservar o sistema acusatório. Depende do princípio do dispositivo. Seguir à risca a lei. Para o garantismo penal, busca da verdade real é um vestígio inquisitório, que deveria ser afastado do processo penal brasileiro. Para o garantismo penal, aqui, ele entende que é um acusatório puro. A exigência do exame de corpo de delito como vestígio de prova legal, embora não caracteriza como prova tarifada. Todas as provas têm o mesmo valor probante, ou seja, as provas são relativas. No artigo CPP do 28, é um grave vestígio inquisitório. O autor garantista ataca 3 pontos. Aquele autor que ele defende o garantismo. O que é que defende o garantismo?
O acusatório puro. Se liga aí no raciocínio. Busca da verdade real. O artigo 28, quando o juiz provoca o procurador-geral, ele entende que o juiz não deve fazer isso. O artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição. Olha só. Olha o que isso não entra no cara que ele defende o garantismo, que ele defende o acusatório puro. O juiz não deve se meter. Se o MP está ali para acusar e o MP absolveu, o juiz tem que ir ali, seguir a risco o MP. Tá pegando aí? Vamos lá? Bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Então ele entende que o juiz não deve fazer isso no acusatório puro. O garantista busca resguardar a imparcialidade do juiz. Então, qual é a principal característica do garantismo aí? A imparcialidade do juiz, ele não deve se meter. Entendeu? Se não, a parte não conseguiu produzir aquela prova suficiente para que ele pudesse ter a decisão dele, absolvição por insuficiência de prova. Beleza? O processo penal acusatório caracteriza-se, portanto, pela clara separação entre as funções de acusar, defender e julgar, sendo essencial a garantia da imparcialidade e efetivação do contraditório e da ampla defesa. O Brasil, apesar da nítida opção do Constituinte por um modelo acusatório, verificamos que o ordenamento processual penal pátrio ainda se encontra longe de uma forma pura desse sistema. Como antes indicado, os modelos processuais inquisitório e acusatório diferenciam-se pela adoção do princípio unificadores, inquisitivo e dispositivo, respectivamente. Então, no inquisitório, inquisitivo, acusatório, dispositivo. Tais princípios são determinados pelos critérios de gestão de prova. No sistema inquisitivo, o poder permanece concentrado na mão de quem? Do julgador, aquele que concentra de julgar, defender e acusar, que exerce um papel ativo durante o processo, concentrando em suas mãos a gestão da prova. Então, o juiz, ele tinha nas suas mãos todas as provas ali. A reconstituição do fato pretérito incumbe exclusivamente ao juiz. No sistema acusatório, o juiz deve estar em posição passiva. Então, a imparcialidade do juiz no sistema acusatório é essencial, longe da colheita de provas, confiada exclusivamente às partes. Estão pegando aí? No inquisitório, o juiz pode requisitar a prova. No acusatório, imparcial. Embora a Constituição tenha optado por um modelo acusatório, pois desenha claramente o núcleo desse sistema ao afirmar que a acusação incumbe a quem? Ao MP, exigindo a separação das funções de acusar e julgar. Porque quem acusa é o MP e quem julga é o juiz. Principalmente definindo regras como a do devido processo legal, tendo o réu como sujeito de direitos, de garantia ao processo devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Além de outras leis quase o juiz natural, contraditório e ampla defesa. Verificamos que o nosso sistema não se apresenta de forma pura. O sistema brasileiro não é acusatório puro. É um sistema acusatório. Em um sistema acusatório puro, não seria possível a realização de determinação de provas pelo juiz, de ofício, sob pena de fazer as vezes das partes. Contudo, o processo penal brasileiro ainda é orientado, de acordo com o posicionamento majoritário, pelo princípio da verdade real material, que será por nós melhor abordado em momento posterior. De fato, o sistema processual penal brasileiro ainda possui resquícios inquisitivos, motivo pelo qual alguns atores o indicam como um modelo acusatório misto, não puro. Alguns atores indicam que estamos diante de um sistema de aparência acusatória, uma vez que é possível a realização de prova ex officio pelo julgador. No artigo 561, nós vimos que o juiz pode produzir a prova de ofício para o seu convencimento da busca da verdade real, que é uma característica do sistema inquisitivo. Tá pegando aí? Sistema misto.
que é o sistema misto? Bom, ele é simples. O sistema misto, ele já diz, ele mistura o sistema inquisitivo e o sistema acusatório dentro do mesmo processo. A primeira fase processual temos o sistema inquisitivo e na segunda fase processual o sistema acusatório. Beleza? Resumindo é isso. Vamos lá. Como sugerido pelo próprio nome, há uma mescla entre sistema inquisitivo e acusatório, mas aqui uma fase investigatória e persecutória preliminar, que é conduzida por um juiz, chamado juiz de instrução. Então, na fase investigatória, persecutória preliminar, que é a primeira, é o juiz de instrução quem faz. Forma diversa do inquérito policial, que é um instrumento administrativo, que é a autoridade policial delegada, que faz o inquérito policial, que é um instrumento administrativo, não faz parte da fase processual. Beleza? Logo depois haverá uma segunda fase, que é a acusatória, em que são assegurados todos os direitos do acusado, e independência de funções de acusado, defender e julgar. Esse sistema é adotado pela Itália e pela França e outros países europeus. No sistema misto temos a primeira fase, que é o investigativo, o réu não possui os direitos, a fase processual, sistema inquisitivo, a segunda fase, julgamento, sistema acusatório, o réu tendo todos os seus direitos, que é a garantia ampla defesa, contraditório e tudo mais. No Brasil, o inquérito policial não é a fase processual. Ele é, sim, um instrumento administrativo conduzido pelo delegado. Beleza? O sistema misto também pode ser chamado de sistema francês. Isso já foi questão de prova, tá, gente? Se liga aí, o sistema misto também pode ser chamado de francês ou napoleônico, como também de inquisitivo garantista ou acusatório formal. Então se liga, o sistema misto, ele também pode ser chamado de francês ou napoleônico, inquisitivo garantista ou acusatório formal. Beleza? Só isso aí que a gente tem para falar do sistema misto. Então vamos lá. Segundo a jurisprudência do STF. Então, na jurisprudência do STF sobre o sistema processual brasileiro, há que salientar que, para o STF, considerar o sistema acusatório como sendo o sistema adotado pelo nosso ordenamento, exigiu que essa conclusão somente pode ser feita se outras características acusatórias fossem mencionadas, como respeito ao devido processo legal e os subprincípios do contraditório e ampla defesa, justo natural e imparcial, presunção de inocência, etc. Não somente se considerar como marco divisório entre os sistemas inquisitivo e acusatório a característica isolada da titularidade das funções de acusar e julgar numa mesma pessoa ou um órgão inquisitório, ou em pessoas ou órgãos distintos. Então, o que o STF diz aqui? Não basta só, para a diferença do acusatório e do inquisitório, dizer que são diferentes as partes. Por exemplo, no sistema inquisitivo era concentrado na mão de uma única pessoa. No sistema acusatório era dividido. O MP, julgador e defensor. Não basta dizer isso só. O STF entende que precisa ter mais garantias. Que o réu ele precisa ser sujeito de direitos e de garantias. O que antes não tinha. Que o réu era um mero objeto. No sistema inquisitivo, caracteriza-se por centrar um único órgão as funções de acusar, defender e julgar. Não há separação de funções e é incompatível com o Estado democrático de direito. No sistema acusatório, há separação de funções de poderes, distintas funções de acusar, defender e julgar. A garantia ao acusar de plenitude de defesa. Então, no sistema acusatório, o réu, ele era... barulho lá fora. O réu, ele era sujeito de direitos. Ele tinha o direito à ampla defesa ao contraditório. Beleza? No sistema misto, mescla o sistema inquisitivo e acusatório. É adotado em parte na Europa e guarda a característica peculiar de haver uma fase de persecutória preliminar diversa do inquérito policial e outra fase ampla, que se coaduna com amplitude de defesa. O sistema adotado no Brasil é o sistema acusatório. Gente, pode estar meio que repetitivo assim, mas é justamente para massacrar mesmo, para entrar dentro do teu coração,
para circular no teu sangue a diferença do sistema inquisitivo, do acusatório e do misto. Por isso que, tá? E a gente vai bater umas questões aí, tá bom? Da CESP. O sistema acusatório é o oposto ao sistema inquisitivo, pois se caracteriza pela publicidade. Enquanto que no inquisitivo era sigiloso e escrito, no acusatório ele é público, contraditório, presunção de inocente, a oralidade, a concentração. Então, além disso, a principal característica do sistema acusatório é que as funções de acusação, defesa e julgamento estão separadas. O órgão acusatório não se confunde com o julgador. O MP não se confunde com o juiz. Repristinação. Ao retorno da lei revogada por ter perdido a sua vigência. Exceção no direito brasileiro, tá, gente? Só pode quando houver expressa previsão legal. Direito brasileiro, em regra, não adota a repristinação, mas se tiver previsto em lei, segue o que está escrito na lei. Está lá na LINDB, artigo 2º, parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A repristinação diz respeito ao retorno de uma norma à vigência depois que a lei revogou também é revogada. Vamos ler de novo. Repristinação diz respeito ao retorno de uma norma à vigência depois que a lei que a revogou também é revogada. Ou seja, sua vigência é restaurada porque a lei que a derrubou deixou de ter efeito. Teve uma lei A, uma lei B, revogou a lei A. Só que a lei B saiu e volta a lei A. Isso é repristinação. No Brasil, a repristinação só ocorre se houver determinação expressa para que isso aconteça, pois não existe a tácita. Portanto, a repristinação só é possível em casos excepcionais e somente será aplicada se houver expressa determinação legal. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas, aquilo ali foi só, tá? Uma questão aí que apareceu, só para a gente não passar em branco. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas, da paridade das armas, é a igualdade processual das partes, tá? O princípio da igualdade das armas, mitigado pelo princípio da oficialidade. Alguns autores sustentam que o princípio da igualdade processual ou paridade de armas, ou par conditio, é mitigado na ação penal pública, pois nela o MP atua em duas frentes, como acusador imparcial e como fiscal da lei. Na aula de princípios, a gente vai bater isso aí, tá? Fica despreocupado. Criando um descompasso entre acusação e defesa, o que não ocorre na ação penal privada, em que a função de acusar é atribuída ao ofendido, atuando o MP apenas como fiscal da lei. Vamos ler de novo esse pedacinho aqui, que é muito importante. Alguns autores sustentam que o princípio da igualdade processual ou paridade das armas, ou par conditio, é mitigado na ação penal pública, ou seja, só na ação penal pública. Pois, nela o MP atua em duas frentes. Na ação penal pública, o MP ele é acusador imparcial e como fiscal da lei, custos leges, criando um descompasso entre acusação e defesa, o que não ocorre na privada. Na privada, tem a função de acusar, é atribuída ao ofendido. Na função de acusar, na privada, é o ofendido que ele tem que fazer, atuando o MP somente como fiscal da lei. Essa é a diferença. Na pública, ele atua como acusador e fiscal da lei. Na privada, só como fiscal da lei. Só isso. O princípio da obrigatoriedade deve ser observado somente na ação penal pública. O princípio da obrigatoriedade deve ser observado somente na ação penal pública. Nas aulas de princípio a gente vai ver isso. Mas o que acontece? Quem é obrigado a oferecer a denúncia? O MP. Princípio da obrigatoriedade. O MP é obrigado a oferecer a denúncia. Se ele cometeu um crime público, o MP é obrigado a oferecer a denúncia, princípio da obrigatoriedade, visto que se aplica somente ao MP, pois quando presente os elementos de autoria e materialidade do crime, de ação penal pública, ele é obrigado a ofertar a denúncia.
Molinho, né, gente? O princípio da verdade real não vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro. A busca pela verdade real conta com diversas limitações, como, por exemplo, dispensa de diligências e perguntas impertinentes, vedações de provas ilícitas, exceto para beneficiar o réu, e os sigilos. O sistema processual acusatório restringe a ingerência, de ofício, do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Então, o sistema acusatório restringe a ingerência de ofício do magistrado. 156, olha ele aí. É a prova ex officio do juiz, de ofício. A prova de alegação incumbirá a quem a fizer. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, primeiro, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Isso aqui é um resquício do sistema inquisitório. Porque no acusatório puro, ele entende que o juiz deve ser imparcial, que o juiz não deve produzir prova. Se ele não se convenceu de que o réu é culpado, deve absolver o réu por insuficiência de prova. Essa é a ideia, beleza? Determinar no curso de instrução, antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. No sistema acusatório puro, eles não gostam do artigo 156. Para eles, 156 não existe. Artigo 3º do CPP estabelece que... Então, deixa eu voltar lá. Para o garantista, aquele cara que é garantista, no sistema acusatório puro, no garantista também, ele não aceita o 56. Ele não aceita que do exame de corpo de delito, lá o artigo 28, que com a confissão, mesmo assim tem que fazer o exame de corpo de delito. Ele não aceita o artigo 28. Não aceita o artigo 156. Acho que o 385 também não. O artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, importante, e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Então, o artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Nem sempre a lei processual deverá ser interpretada restritivamente, embora haja casos em que isso seja possível. A interpretação a ser utilizada irá variar cada caso, para melhorar a extração do sentido da norma. A interpretação sistemática é admitida. Vale ressaltar que é uma das formas mais abrangentes utilizadas como recurso de descoberta do sentido da norma, utilizando os seguintes métodos: a lógica, a semântica e o pragmático, buscando situar todos esses ramos em um sistema. Olha o 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição. É disso que o garantista não gosta. É disso que o acusatório puro não gosta. Que o juiz interfira na acusação do acusado. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela observação. Se o MP está ali para acusar e ele diz que o cara não absolve, e o juiz vai lá e acusa o cara. Para o garantista e o acusatório puro não gostam desse artigo aí. Para eles não existe. Embora nenhuma tenha sido alegada. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos, peremptórios, não se interrompendo nem sábado, nem domingo, nem feriado, férias, domingo, dia de feriado, é contínuo. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo. O dia do começo não entra. No processo penal aqui,
O dia do começo não entra. Inclui-se, porém, o do vencimento. O dia do começo não entra. Beleza? Artigo 16 do CPP. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão por novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, ele não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Devolver a autoridade policial para novas diligências, porque ele ficou em dúvida em alguma coisa. Súmula 524 da STF. Por isso, o inquérito policial é importante. Ele é dispensável, mas ele é muito importante para se concretizar a autoria e materialidade do fato. Artigo 16 do CPP. O MP não poderá requerer... Súmula 524 da STF. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Nós vamos ver isso aqui em inquérito, tá, gente? Isso aqui é inquérito policial, mas nós vamos ver. O que diz a súmula aqui? Que o inquérito policial, ele só pode ser arquivado pelo juiz, a requerimento do MP. Então, são características do inquérito. Arquivado pelo juiz, a pedido do MP. E não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, ele só pode ser iniciado, ele foi arquivado o inquérito. Ele só pode abrir o inquérito novamente para dar início à ação penal se tiver novas provas. Fora isso, ele está arquivado e acabou. Nova lei processual penal tem aplicação imediata, devendo ser considerados quando de sua edição os atos realizados sob a sua vigência da lei anterior. A nova lei processual, tem essa lei processual, já entra em vigor. Tem aplicação imediata. A lei processual penal, ela tem aplicação imediata, devendo ser considerados quando de sua edição os atos realizados sob a vigência da lei anterior. As teorias garantistas e o modelo processual penal brasileiro. O processo penal possui função dúplex. A aplicação do direito de punir, resguardando a tutela da liberdade, esta última configura a base de todas as garantias processuais, demonstrando-se como um fator determinante na definição dos princípios inquisitório e acusatório. Em ambos os casos, a discussão gira em torno da forma como a verdade é alcançada, ou, ao menos, da forma como se busca alcançá-la, se através de uma relação vertical, inquisitor-inquirido, ou de uma relação triangular, do acusatório, das partes contraspostas e apresenta-se argumentos e provas ao juiz sobre as partes, que analisa de forma imparcial. O modelo processual penal garantista busca preservar ao máximo a necessária imparcialidade do julgador. Então, olha aí. O garantista, a principal característica é a imparcialidade do juiz. Ele não deve se meter nas provas. Entendeu? Ressachando todo e qualquer ativismo judicial, seja na deflagração do processo e durante a instrução probatória. O modelo processual penal garantista busca preservar ao máximo a necessária imparcialidade do julgador, ressachando todo e qualquer ativismo judicial, seja na deflagração do processo e durante a instrução probatória. Está lá no 385, no 56 e no 28. Numa visão garantista, a verdade real torna-se premissa, completamente incompatível com o sistema de natureza acusatória. Exatamente por tal motivo, os defensores dessa corrente não irão concordar com a ideia de que seria inerente ao exercício da função jurisdicional de caráter publicístico a atribuição de poderes instrutórios aos juízes, repudiando em consequência o artigo 156, e dentre outros. Destaca-se que, para o garantismo, devem ser maximizadas as garantias do indivíduo e minimizados os poderes do Estado. Para tanto, essa teoria do garantismo penal, de Luiz Ferraioli, lançou mão de 10 axiomas principais,
distribuídos em princípios e garantias que prescrevem as condições a serem satisfeitas pelo sistema penal. A base do modelo garantista encontra-se estruturada em princípios decorrentes dos seguintes termos: pena, delito, lei, necessidade, ofensa, ação, culpabilidade, juízo, acusação, prova e defesa. Neste sentido, a responsabilidade penal seria definida como o conjunto das condições normativamente exigidas para que uma pessoa seja submetida à pena. Quando analisamos os 10 axiomas propostos por Ferraioli, verificamos que muitos deles encontram-se amparo no direito penal e processual penal brasileiro. Vamos lá, os 10 axiomas de Ferraioli. Não há pena sem crime. Beleza, não há pena sem crime. Princípio da retributividade. Não há crime sem lei. Princípio da legalidade. Não se falar em direito penal quando não há necessidade. Se não há necessidade, o direito penal não deve se meter. Deixa para os outros ramos do direito. Princípio da necessidade da economia processual. Não há necessidade sem ofensa. Princípio da ofensividade ou lesividade. Não há necessidade do direito penal se não tem ofensa. Não há ofensa sem ação. Princípio da exterioridade da ação. Não há ação sem culpa. Princípio da culpabilidade. E não há culpa sem processo. Devido ao processo legal. Não processo sem acusação. Princípio do acusatório. Não há acusação sem provas. Princípio da gestação da prova e do ônus da prova. E não há prova sem defesa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Destaque-se ainda que é inerente à teoria garantista, é inerente, está ali coladinha, dentre as garantias relativas ao processo, a exigência de fundamentação das decisões judiciais. Então, para o garantista, o juiz decidiu, ele tem que fundamentar a decisão dele, amparada e sustentada nas provas existentes nos autos, para os quais foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Importante, tá, gente? Destaque-se ainda a inerente à teoria garantista, dentre as garantias relativas ao processo, uma delas é a imparcialidade do juiz, que não deve se meter nas provas, a exigência de fundamentação das decisões judiciais, amparada e sustentada nas provas existentes nos autos, para as quais foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Se foi garantida ao réu a garantia do contraditório e da ampla defesa, por que o juiz tem que se meter em produzir prova de ofício? Se ele está em dúvida, ele tem que absolver o réu por insuficiência de prova. Essa é a ideia garantista. Sendo inadmissível uma decisão amparada no populismo penal, no direito penal simbólico, usado para alcançar vontade ou clamores sociais. Garantismo positivo e o garantismo negativo. O garantismo de Ferraioli é o garantismo dele. Mas aí o brasileiro gosta de fazer, algumas acrobacias, aí criou o garantismo positivo e diz que o garantismo de Ferraioli é o garantismo negativo. Vamos ver lá. O garantismo penal é em tese elaborado e sustentado por Ferraioli, teoria do garantismo penal, dentre o qual jamais foram indicadas nomenclaturas positivo e negativo. Da mesma forma, é importante lembrar que o garantismo penal é sinônimo de abolicionismo, nem com ele se assemelha ou coaduna. A gente vai ver o que é abolicionismo, o que é o garantismo positivo e o garantismo negativo. O que é o garantismo negativo de Ferraioli, que alguns doutrinadores majoritários aqui do nosso país diz? Que o garantismo negativo é um acusatório puro, que o juiz é imparcial, que não deve ter resquícios do sistema inquisitivo. No positivo, sim, deve ter resquícios do inquisitivo. Entendeu? E o abolicionismo? Que o direito penal não deveria existir. Que se houvesse algum conflito de algum crime, deveria ser solucionado por um direito civil, por um acordo. Esse é o abolicionismo. Ele rechaça a ideia do cara ser preso e tudo mais. O garantismo de Ferraioli é um sistema de poder mínimo de crítica do direito positivo, aproximando-se do direito penal mínimo, buscando a separação entre direito e moral.
e defendendo que somente atos que provoquem danos sejam proibidos. Busca, portanto, privilegiar as liberdades individuais e resguardar os direitos fundamentais dos indivíduos, defendendo que somente atos que provoquem danos sejam proibidos. Busca, portanto, privilegiar atos de liberdade, igualdade, resguardar os direitos fundamentais dos indivíduos. Contudo, com o aumento da criminalidade e da impunidade, diversos autores no Brasil, dentre os quais tem destacado Douglas, passaram a destacar a necessidade da preservação dos direitos fundamentais de dimensão positiva, dentre os quais se destaca o direito à segurança, com base na proibição da proteção deficiente, dando a esse novo olhar sobre a proporcionalidade do nome de garantismo positivo, que busca defender o coletivo, a sociedade. Assim, passaram tais autores a designar o garantismo de Ferraioli como garantismo negativo. O garantismo positivo e negativos. Vamos ver lá. Positivo: restrição dos direitos individuais e ampliação do campo de ação do Estado. Proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado. O legislador deve proteger de maneira adequada a sociedade e o Estado. Atende mais os interesses da sociedade, enquanto que o negativo atende mais os interesses do réu. Então, no positivo, atende os interesses da sociedade. No negativo, atende mais os interesses do réu. Negativo: ampliação e preservação da liberdade individual, ampliação e preservação da ampliedade individual, que no positivo é a restrição dos direitos individuais e ampliação do campo de ação do Estado, que é a proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado. Opa! Então, no negativo, ampliação e preservação da liberdade individual e restrição da atuação estatal. Proibição do excesso. O que é proibição do excesso? O Estado não deve se exceder em normas. Tem um artigo, acho que é o 273, se eu não me engano, que é o famoso FACA, que é o contra adulterar, corromper, né? Remédios, produtos de limpeza. Para ter uma ideia, se o cara adulterar um produto de limpeza, um remédio, a pena mínima é de 10 anos, mas o crime de homicídio, a pena mínima é de 6. Então houve um exagero por parte do legislador. Então aqui o negatismo, ele proíbe esse excesso por parte do Estado. O garantismo negativo atende mais os interesses do réu. O Estado deve ter freio na cria de penas exageradas, como teve essa lei aí da FACA, que agora eu esqueci agora. Acho que é o 273, se eu não me engano. Que é o de alterar produto de limpeza. Pena mínima de 10 anos. Você vê aí que houve um exagero por parte do legislador, né? Já que o bem tutelado, a vida é maior do que adulterar um produto de limpeza, né? Lá, homicídio, pena mínima, 6 anos. Adulterar um produto de limpeza, pena mínima, 10 anos. Você vê que houve um exagero por parte do legislador. Aí tá ligado ao princípio da proporcionalidade do direito penal. Abolicionismo penal. Essa teoria sustenta o afastamento do direito penal para a resolução de conflitos sociais. Que viola a dignidade da pessoa humana, direito dos humanos. Enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal, hiperpunitivo. Direito penal máximo. Errou, tem que pagar. O abolicionismo penal sustenta a sua eliminação. Então nós temos o direito penal máximo, o abolicionismo e o direito penal mínimo. Isso aí a gente vai ver em direito penal. A meta do abolicionismo é o desaparecimento do direito penal. Os conflitos devem ser resolvidos por meio de normas não penais, como a reparação civil, o acordo, a arbitragem e o perdão. Surreal, né? Para os abolicionistas, a prisão é um instrumento irracional e desnecessário. A proposta do garantismo original, defendida por Ferraioli, temos a teoria do garantismo penal. Antes de mais nada, se propõe estabelecer critérios de racionalidade, civilidade e intervenção penal, o deslegitimado qualquer modelo de controle social maniqueísta
que controla a defesa social acima dos direitos e garantias individuais. Percebido dessa forma, o modelo garantista permite a criação de um instrumento prático, teórico idôneo à tutela dos direitos contra a irracionalidade dos poderes, sejam públicos ou privados. A doutrina majoritária defende com garantismo negativo. A doutrina majoritária defende o garantismo negativo. Temos o garantismo integral, que é a soma do positivo com o negativo. É a soma do garantismo positivo com o negativo, onde com aquele que atende os interesses do acusado, do réu e também da sociedade. Respeita os direitos do réu e da sociedade. Sem privar os direitos da sociedade. Ele respeita o direito do réu, sem privar os direitos da sociedade. Juntou um com o outro. Dessa dicotomia entre o que seria o garantismo positivo e negativo, deriva-se ainda uma outra nomenclatura, o garantismo hiperbólico monocular. Olha que doideira! Também criticados por muito, hiper de exagerado. Então a gente, pô, que nome é esse? Só você pensar. Garantismo. Então a gente já está sabendo o que é um garantismo, né? Garante alguma coisa. Hiper, exagerado. Hiperbólico. Mono, única coisa, único. Monocular, uma única visão. É aquele que se preocupa de forma exagerada com os direitos do réu, que é um dos direitos do réu. Se preocupa de forma exagerada com o direito do réu. Não se preocupa com a sociedade nem com as vítimas. Então a gente vê aqui que é um garantismo negativo trabalhado de forma exagerada, né? A gente viu lá que é o garantismo positivo, que é a sociedade, defende mais o direito da sociedade, e o garantismo negativo, que defende o direito do réu. O hiperbólico molecular, ele defende os direitos do réu de forma exagerada. Para os que utilizam a referida nomenclatura, a aplicação monocular do modelo garantista, cujo dever de proteção estaria restrito apenas à defesa do investigado, do réu, acabaria por viabilizar a impunidade dos denominados criminosos do colarinho branco. Muitas vezes verifica-se por insuficiência do Estado frente ao poder político e econômico dos investigados acusados. Princípio da igualdade das armas. O princípio da desigualdade das partes é o princípio segundo a qual as partes devem ser tratadas igualmente. Aos litigantes deve ser igualmente garantido o acesso aos meios processuais. A gente vai ver isso em princípios. Porque teve umas questões aí da CESP que misturou, então vamos ver. Ao se tratar de ação penal pública, o acusado litiga contra o MP, órgão público oficial, o princípio da obrigatoriedade, que atua ainda como custos legis, fiscal e acusador, e dispõe de toda uma estrutura garantida pelo Estado, havendo clara desigualdade de forças, de forma que o princípio da paridade das armas fica, no caso concreto, mitigado pelo princípio da oficialidade. Alguns autores sustentam que o princípio da igualdade processual, da paridade das armas, ou par conditio, é mitigado na ação penal pública, pois nela o MP atua em duas frentes, como acusador imparcial e como fiscal da lei, criando um descompasso entre acusação e defesa, o que não ocorre na ação penal privada. Função de acusar é atribuído ao ofendido. Nós vimos lá antes, mas eu já disse, repetição, gente, é fundamental. O princípio da oficialidade implica no atuar do próprio Estado, enquanto parte responsável pela persecução penal, a qual é levada a efeito através do MP. Contudo, o MP, embora atue como parte no processo, acumula a função de custos legis, de acusador e de fiscal, e também de defensor. Ele pode querer a absolvição do réu, tá, gente? Motivo pelo qual não deve proceder com parcialidade, nem mesmo deve apresentar interesses antagônicos aos do acusado, pois ao parte compete a tutela dos interesses tanto da acusação quanto de defesa. Olha aí. Consagrando-se o dever do Estado de tutelar a liberdade do réu. Se ele viu lá que não tem indício de autoria e materialidade para poder que o réu fique em cana, ele absolve o réu. Mas a gente viu lá, né, que o juiz pode acusar o réu, mesmo o MP, dizendo pela absolvição dele. Então, o MP aqui, ele custos legis. Fiscal da lei, acusador, também pode defender, pode pedir a absolvição do réu. Que é o princípio da oficialidade, diz isso tudo aí.
consagrando-se o dever do Estado de tutelar a liberdade do réu. Daí falamos que o MP é parte imparcial. Por isso, podemos afirmar que o princípio da oficialidade mitiga na ação penal pública a ideia de paridade das armas. Essa é a ideia do princípio da oficialidade da paridade das armas. Paridade das armas, os sujeitos têm igualdade nos processos. Artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicará aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Admite interpretação sistemática, admite aplicação analógica, o processo penal, ele admite a interpretação sistemática, a aplicação analógica, o suplemento dos princípios gerais de direito, e a interpretação extensiva. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Por este Código, ressalvados, tem sempre as exceções. O processo penal ele rege em todo o território brasileiro, salvo os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Ele deixa de aplicar. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade. E os processos de competência da Justiça Militar. Ele não é julgado. Não é o processo penal aqui. Esses três aqui. Então vamos lá de novo. Processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, com ressalvas, com tratados, nas convenções e as regras de direito internacional, nas prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com o presidente da República, dos ministros do STF e nos crimes de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade. Os processos de competência da Justiça Militar. Aqui é o Código Processual Militar. Então, a gente já viu, né? Correrão em cartório, serão contínuos e peremptórios, não interrompidos por férias, domingo ou dia e feriado. Não computam o dia do começo, incluindo-se o de vencimento. No prazo. A relação à aplicação da lei no espaço vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei penal. Como regra geral, o princípio da territorialidade, a gente vai ver isso aí depois. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito da autoridade policial, senão para novas diligências imprescindível oferecimento de denúncia. Então tá aí, tá, gente? A gente deu uma lida no resumo e vamos para as questões. Sei que foi grande, extensivo, mas é importante a gente ter essa leitura, essa dinâmica, para a gente poder partir para as questões e a repetitividade vai entrando e massacrando aí dentro. Vamos para as questões. Então, gente, vamos aqui resolver as questões, tá? Que eu tinha prometido. Antes de tudo, deixa o seu like, curte o vídeo, toca lá no sininho para você, né, quando eu postar mais vídeos, saber que teve mais vídeos, lá os vídeos novos, compartilhe os vídeos, ajuda aí o canal, dá aquela fortalecida se inscrevendo e assistindo aí, dando os likes, fico muito agradecido. Vamos lá, ano de 2018, tá? CESP. Acerca dos princípios gerais das fontes da interpretação, julgo que se segue. A publicidade, a imparcialidade, contraditória e ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório? Correto, né? Nós vimos lá, né, que a publicidade, a imparcialidade, contraditória, ampla defesa, oralidade, concentração são características marcantes do sistema acusatório. Então tá certinho. Vamos lá para a questão. São 17 questões, tá? No processo penal, as características do sistema acusatório incluem. Então, vamos ver as características do sistema acusatório. Clara distinção entre as atividades de acusar e julgar? Perfeito. Distinção de acusar e julgar. Iniciativa probatória exclusiva das partes. As partes têm
exclusividade na produção de provas. E o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta de provas. Número 1 está certinho. Número 2. Neutralidade do juiz. O juiz tem que ser neutro no acusatório. Igualdade de oportunidades às partes. Princípio da paridade das armas. No processo, e repúdio à prova tarifada. Perfeito. 1 e 2 certinho. 3. Predominância da oralidade no processo. Sim. Imparcialidade do juiz. Perfeito. Supremacia da confissão do réu. Negativo. A confissão do réu nós vimos lá, né? Que faz parte do sistema inquisitivo inquisitório. Celeridade do processo e busca da verdade real. O que faculta ao juiz determinar de ofício é do sistema inquisitivo inquisitório. Ou seja, determinar de ofício a produção de provas. Então, nós vimos aí que a 1 e a 2 estão certos. Letra A, certinha. Mais uma questão. Viu como é que a gente dá aquela lida e depois passa para as questões, fica mais fácil? Vamos lá. Em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca dos sistemas e princípios do processo penal. O princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação pública quanto na penal privada. Nós vimos lá que é só na ação penal pública, né? Princípio da obrigatoriedade. Quem é obrigado a oferecer a denúncia? O MP. Na privada, quem oferece é o querelante. O princípio da verdade real vigora de forma absoluta, nada é absoluto. Botou absoluto, você corre dele. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas, da paridade de armas, é mitigado pelo princípio da oficialidade. Olha aí, gente, é a nossa questão certinho. Vamos ver ainda mais? O sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Pelo contrário, né? O sistema processual acusatório ele restringe sim a ingerência. Ele não admite que o magistrado haja de ofício. Então, o sistema processual acusatório restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Ele restringe sim. O acusatório não admite que o magistrado haja de forma de ofício. Para ele, o juiz tem que ser imparcial, não tem que colher prova. Beleza? No sistema processual inquisitivo inquisitório, o processo é público. O processo é público? Negativo. O processo é escrito e sigiloso. E acaba por aí. Viu como é que já fica mais fácil e a gente vai matando as questões? Assinale a opção correta a respeito do sistema de processo penal e da interpretação da lei processual. Vamos lá, opção correta. De acordo com o CPP, a analogia equivale à norma penal incriminadora protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu? De acordo com o CPP, a analogia equivale à norma penal incriminadora protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu? Negativo, né? Pode ser usada sim. A analogia, ela pode ser usada. No sistema inquisitivo, a confissão é considerada a rainha das provas? Certinho. Até aí, beleza. E predominam nele procedimentos exclusivamente escritos? Perfeita é a nossa resposta, sem medo de errar. B. A lei processual penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu? Ela não veda a interpretação extensiva, muito pelo contrário, está lá no artigo 3º do CPP, nós vamos ver. A interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica a uma determinada situação para a qual inexiste hipótese normativa própria, um preceito que regula hipótese semelhante. Eita! Para o uso da analogia, é importante considerar a natureza do diploma, de onde se deve extrair a norma reguladora? Negativa, né? Vamos ver lá. O artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá uma interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais. Então, ó, 3 situações no artigo 3º. A lei processual penal, admitirá a interpretação
extensiva. E a aplicação, ele aplica analogicamente e supre o suplemento dos princípios gerais do direito. Beleza. Nem sempre a lei processual deverá ser interpretada restritivamente, embora haja casos que isso seria possível. A interpretação a ser utilizada irá variar caso a caso, para melhor extração do sentido da norma. A interpretação sistemática é admitida, vale ressaltar que é uma das formas mais abrangentes utilizada como recurso de descoberta do sentido da norma. Vamos ver aqui. A interpretação é extensiva quando o intérprete conclui que o alcance da norma é mais amplo que indica os termos. Então, olha só, aplicação extensiva. Quando o intérprete está interpretando a norma, o alcance da norma é mais amplo do que a literalidade dela, do que indica nos termos. Então, ele interpreta extensivamente. Como se diz na doutrina, o legislador disse menos do que deveria dizer. O legislador disse isso aqui, mas na hora de interpretar, a interpretação é muito grande. Não é a natureza do diploma que vai definir o conteúdo da norma. Não é a natureza do diploma que define o conteúdo da norma, mas sim a natureza da matéria. Em relação à aplicação analógica, a natureza do diploma é irrelevante. O que importa, de fato, é a natureza da norma, natureza processual, material ou híbrida. Então, a interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica uma determinada situação para a qual inexiste hipótese, não existe. Não é que inexiste hipótese normativa própria. Tá? Existe, só que a interpretação ela é ampla. Para o uso da analogia, é importante considerar a natureza do diploma negativo. Não se considera a natureza do diploma para se extrair a norma regular. Diploma onde se deve extrair a norma reguladora. Aqui, ó. Não é a natureza do diploma que vai definir o conteúdo da norma, mas sim a natureza da matéria. Não é a natureza do diploma, é a natureza da matéria. Beleza? Vamos lá, questão número 5. Lei processual penal. Não admite interpretação sistemática? Admite sim. Não admite aplicação analógica? Ela admite aplicação analógica e interpretação sistemática. Não admite suplemento dos princípios gerais do direito? Está lá no artigo 3º do CPP. Tanto a aplicação analógica como o suplemento dos princípios gerais do direito. Não deve ser interpretada sempre restritivamente? Opa, essa é a nossa resposta, né? Não admite interpretação extensiva? Ela admite sim a interpretação extensiva, tá, gente? Então, mais uma questão por ela deve ser interpretada sempre restritivamente, sim. Continuando no resuminho. Está aqui a interpretação extensiva, quando o intérprete conclui que o alcance da norma é mais amplo que indica os termos. Como se diz na doutrina, o legislador disse menos que deveria dizer. Não é a natureza do diploma que vai definir o conteúdo da norma, mas sim a natureza da matéria. O artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá uma interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suprimento dos princípios gerais. Admite a interpretação sistemática, admite a aplicação analógica, admite o suplemento dos princípios gerais e admite a interpretação extensiva. O suplemento dos princípios gerais do direito, segundo Carlos Alberto, são regras que se encontram na consciência dos povos e são universalmente aceitas, mesmo que não escritas. Questão número 6. Considere que Marina tenha sido processada por crime de furto, supostamente cometido contra seu primo André, e que, após a fase de produção de provas, o MP, convencido de sua inocência, tenha opinado por sua absolvição. Nessa situação hipotética, segundo o Código de Processo Penal, o juiz não poderá proferir sentença condenatória contra Maria. Está errado.
O juiz pode sim, mesmo que o MP tenha pedido a absolvição dela, o juiz pode condenar a Marina. Estão errado. Vamos ver lá? É o lance do inquisitório. Acho que é o artigo 385, se eu não me engano. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como ele pode reconhecer agravantes, embora que nenhuma delas tenha sido alegada. Então a gente vê que isso aí, né, é um resquício do sistema inquisitivo inquisitório no nosso atual sistema acusatório. É o artigo 385 do CPP. Então, mais uma questão aí já foi. Número 7. Facinho, né, gente? Quando se estuda, né, quando você tem o conhecimento, as questões vão se tornando fáceis. Você vai fazendo, vai conhecendo as questões da banca CESP. E ela tem um volume de conhecimento muito grande que em outras bancas você tira de letra. Tratando-se de lei processual penal, não se admite, salvo para beneficiar o réu, a aplicação analógica. Claro que admite, nós vimos lá no artigo 3º do CPP, né, que admite aplicação analógica. Tá errado, gente. Então, ó, viu que a gente vai pegando, né, fazendo as questões, o conhecimento, absorve melhor o conhecimento. Vamos lá, questão número 8. São 17. Em regra, a norma processual penal prevista em tratado ou convenção internacional, cuja vigência tenha sido regulamentada e admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tem aplicação independente do Código do Processo Penal. Tem sim, gente, está certinho. Nós vamos lá ver por quê. Acho que está no artigo 1º do Código Penal. Isso mesmo. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Então, quem manda no território brasileiro é o CPP. Salvo, tem 3 incisos ali, ó. Tem que estar no coração esses incisos. O artigo 1º do CPP. O CPP ele é regido por todo o território nacional, salvo tratados, as convenções e as regras de direito internacionais. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estados, nos crimes conexos com os dos Presidentes da República, dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade. Então, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República com os ministros de Estado nos crimes conexos. Com o Presidente da República e os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. E nos processos da competência da Justiça Militar. Não são abarcados pelo CPP. Show? As normas de direito processual penal que estejam previstas em tratados internacionais e tenham sido devidamente inseridas no nosso ordenamento jurídico passam a ter validade imediata, não estando submetido ao que prevê o CPP, que tem a sua aplicação afastada, conforme prevê o artigo 1º, inciso 1º do CPP. Então, mais uma questão com a aula, questão número 9. Viu aí? Facinho. Sei que você está acompanhando, que está raciocinando junto comigo e está matando as questões. Vou disponibilizar o material, assim como as questões para você fazer também. Aos crimes militares, aplique-se as mesmas disposições do Código do Processo Penal? Nem vou ler o resto. Está lá no inciso 3º. Na contagem dos prazos. Questão número 10. Nas contagens dos prazos do processo penal, não se computa o dia do começo, computa-se, porém, o dia do vencimento. E são prazos, vai ser contínuo. Então tá certinho, gente. Artigo 7, 9, alguma coisa, vamos ver? Artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório. Todos os prazos correrão em cartório. E serão contínuos. Correrão em cartórios e serão contínuos e peremptórios. Contínuos e peremptórios. Não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado. Contínuo. Parágrafo 1º.
não se computará o prazo o dia do começo. Inclui-se, porém, o do vencimento. Então tá aí bem molinho. Questão número 11. Né? A lei processual penal não admite interpretação extensiva ou aplicação analógica? Claro que admite, né, gente? Tá lá no artigo 3º, né, do CPP, nós vimos. A lei processual penal admite a interpretação extensiva, admite a aplicação analógica, assim como ser suplementada pelos princípios gerais do direito. Então, viu aí que a gente vai, ó, questão número 12. No que se refere à aplicação da lei penal e lei processual penal, assinale a opção correta. Em relação à aplicação da lei no espaço, isso aqui é assunto para lei no espaço e outro assunto, para a gente poder comentar, mas a gente vai ver aqui. Vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal. Essa é a nossa resposta, tá? Em relação à aplicação da lei no espaço, vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal. Porque diz lá no artigo 1º, né? Que a lei processual ela manda no território brasileiro, salvo aqueles 3 casos lá que nós vimos em relação a tratados, justiça militar e em relação ao presidente da República. Então, em relação ao princípio da lei no espaço, vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal. Certinho. Cessada, vamos ver as outras questões? Cessadas as circunstâncias que determinaram sua existência, a lei excepcional deixa de ser aplicada ao fato praticante durante a sua vigência. Negativo. A lei excepcional está ali. Crime eleitoral. Então, as eleições têm um determinado período, daqui até aqui. O cara cometeu o crime aqui. Só que ele pode ser julgado depois. Mesmo passando, a lei continua vigorando. Então, ela diz, ó, cessada as circunstâncias que determinaram a existência, passado, né, aquela data limite, a lei excepcional deixa de ser aplicada ao fato praticante durante a sua vigência. Ela deixa de aplicar? Negativo. Ela é aplicada durante a sua vigência. Então, o cara cometeu o erro aqui, está dentro da vigência, ele cometeu o erro aqui, ele pode ser processado e julgado depois que ela foi já extinta. Beleza? Então, tá errado. Por expressa previsão legal, a lei penal e a lei processual penal retroagem para beneficiar o réu? Negativo. A gente vai ver isso aí com calma, tá? A lei penal, sim, ela retroage para beneficiar o réu. A lei processual penal, não. A processual, ela não retroage. Ela entra em vigor ali, na data. Ela entrou em vigor, ela começa a vigorar dali, para frente. Ela não retroage para beneficiar o réu. De acordo com o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, os atos já realizados sob a vigência de determinada lei devem ser convalidados pela lei que a substitua. Negativo. Ó, de acordo com o princípio da aplicação da lei imediata da lei processual penal, é o quê? Em relação a isso aqui, ó. Por expressão, a lei penal e a lei processual penal retroagem para beneficiar o réu. A lei penal retroage, mas de acordo com o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, o processo penal não retroage para beneficiar o réu. Mas os atos já realizados sob a vigência, então tem a lei A. Ela foi daqui a daqui. Entrou a lei B, uma lei B, processual. Ela começa a vigorar daqui para cá. Daqui para cá, continua ainda vigorando a lei anterior. Então ela diz aqui, ó, que os atos já realizados por vigência de determinada lei devem ser convalidados pela lei que a substitui. Negativo, continua vigorando pela lei anterior. A lei penal admite aplicação analógica. A lei penal admite aplicação analógica. E a lei processual penal, a interpretação analógica. Na verdade, aqui ele inverteu, né? A lei penal admite a interpretação analógica e a processual penal a aplicação analógica. Muito cuidado, tá? A SESP gosta muito de fazer esses trocadilhos. Então, a lei penal ela admite a interpretação analógica, que enquanto a lei processual penal, a aplicação analógica. Então, aí, por eliminação, a gente já matava a questão. Partir para outra. Questão número 13. No que se refere às disposições preliminares do Código de Processo Penal e ao inquérito policial, assinale a opção correta.
Beleza. Nós vamos ver inquérito policial em outra ocasião. O delegado de polícia só poderá determinar o arquivamento de inquérito negativo. Pode parar por aí. Que o delegado de polícia ele não determina o arquivamento de inquérito nenhum. Quem arquiva o inquérito é o juiz. E quem solicita o arquivamento é o Ministério Público. O delegado não tem nada a ver com isso. Então, já foi. Em respeito ao princípio constitucional da legalidade, não são admitidas no que concerne à lei processual penal interpretação extensiva ou aplicação analógica. Nós vimos lá no artigo 3º que admite sim a gente, que a lei processual penal ela admite a interpretação extensiva e a aplicação analógica. Então, a letra B cai por terra. Nova lei processual penal tem aplicação imediata. Certinho até aí. Que é aquele princípio lá. Princípio da aplicação imediata da lei processual penal. Devendo ser desconsiderados, quando de sua edição, os atos realizados sob a vigência da lei anterior não é desconsiderado. Os atos já praticados antes da lei entrar em vigor, eles são considerados. Então, não é desconsiderado. Vamos lá, para você entender. Aqui está a lei A. A lei A de processo penal, a lei A. Vem uma lei B, daqui para cá. O que foi daqui para cá, a lei A continua vigorando. Entendeu? Ela não é desconsiderada. É isso. O CPP aplica-se em todo o território brasileiro, inclusive aos processos de competência da Justiça Militar. Claro que não, artigo 1º, inciso 3º do Código Penal, né, gente? Tem que estar correndo no teu sangue isso aí. Então, só sobrou a letra E, que é a nossa resposta. O MP poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para que se realizem novas diligências imprescindíveis ao conhecimento da denúncia. O MP só pode devolver o inquérito para novas diligências. Salvo isso, não devolve nada. Só pode devolver o inquérito por novas diligências. Vamos lá, questão número 14. Em relação aos tipos de processo penal e à jurisdição, assinale a opção correta. Parte da doutrina considera a transação penal exceção à regra da jurisdição necessária, podendo ser aplicada nas hipóteses de ação pública condicionada à representação. Nós vamos ver a ação penal, tá, gente? A transação penal, mas essa é a nossa resposta. Parte da doutrina considera a transação penal exceção à regra da jurisdição necessária. Ela pode ser aplicada na ação penal pública condicionada à representação, podendo ser aplicada nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação. Essa é a nossa resposta. Vamos ver aqui as demais. O processo penal inquisitivo, inquisitório, é sigiloso. Beleza. Escrito. Certinho. Não contraditório e reúne na mesma pessoa as funções de investigar, acusar e defender. Até aí, certinho até aqui, perfeito. Ficando apenas o julgamento a cargo de autoridade distinta, negativo, né? A gente viu que no sistema inquisitório inquisitivo, as três funções se concentram em um único órgão, em uma única pessoa. Beleza? Então, vamos lá. A lei número 11.690 de 2008, que alterou o dispositivo do CPP ao conceder ao julgador a faculdade de ordenar de ofício a produção antecipada de provas urgente, é o artigo 385 do CPP. Irrelevante, introduziu o processo inquisitivo no ordenamento jurídico brasileiro. Essa lei, ela não introduziu o processo inquisitivo no ordenamento jurídico brasileiro. Por ela ter acrescentado esse dispositivo, ela não introduziu o processo inquisitivo no ordenamento. Então, essa parte aqui está errada. No processo penal misto, há uma fase inicial inquisitiva, na qual se procede a uma investigação preliminar, e uma instrução preparatória, e uma fase final, em que se procede ao julgamento, sem, contudo, assegurar as garantias do processo acusatório. Gente, aqui é o misto napoleônico ou francês, lembra? Acusatório formal e o garantista. Tá lembrado? Que é o sistema misto, o acusatório formal. Só que no finalzinho aqui ele pecou. Sem, contudo, assegurar as garantias do processo acusatório. Muito pelo contrário, né, gente? É assegurado na segunda fase, sim, as garantias ao réu, ao processo acusatório, como ampla defesa, contraditório. É assegurado, sim, as garantias.
fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, restando caracterizada a negativa da prestação jurisdicional, o acordo que, ao receber a denúncia em ação penal originária, rejeita a tese defensiva por demandar profunda dilação probatória. Eita! Não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não fere. Então, nós vimos lá que, por eliminação, a gente chega à letra A. Vamos ver aqui. Vou resumir. A transação penal encontra previsão na Lei 9.099, mais precisamente em seu artigo 7º, segundo o qual, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a serem especificados na proposta. Ainda que pese o fato de dispositivo supra prever o cabimento da transação penal apenas na ação penal pública incondicionada, o Instituto também é reconhecido na ação penal pública condicionada à representação, e por analogia na ação penal privada, desde que em ambas não tenha havido qualquer espécie de composição civil. Já para a interposição de RO em HC, a divergência... Não, isso aqui é outra coisa. Então, ainda que pese o fato de dispositivo supra prever o cabimento da transação penal, apenas na ação penal pública incondicionada, o Instituto também é reconhecido na ação penal pública condicionada e, por analogia, na ação penal privada. Então, a transação penal é aplicada na ação penal pública, na ação penal pública condicionada e na ação penal privada. Mas ele trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. Mas ele pode ser cabido também na condicionada e na privada. Show? A Lei 11.690, que alterou o dispositivo do CPP, ao conceder ao julgador a faculdade de ordenar de ofício a produção antecipada de provas, não introduziu o processo inquisitivo no ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, a grande mudança desta lei foi que ela diferenciou prova de elementos informativos, de forma clara. Então, vamos para a questão número 15. Áureo, acadêmico de Direito, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com o objetivo de pleitear perante o STJ o trancamento de ação penal promovida contra Ângelo. E aí, certinho. Ele é um estudante de Direito, né? Estudante de Direito interpôs recurso. Ele interpôs recurso ordinário em habeas corpus. Vamos lá. Nessa situação, independente da qualidade técnica da peça recursal em questão, deve-se reconhecer a ausência de capacidade postulatória de áudio, mas tal circunstância não impossibilitará que o órgão julgador defira a ordem de ofício, diante da magnitude dos direitos envolvidos. Pô, a questão está certinha, tá, gente? Então vamos ler de novo. Áureo é acadêmico de Direito. Ele interpôs um recurso ordinário, de habeas corpus, com o objetivo de pleitear no STJ o trancamento de uma ação penal. O trancamento de uma ação penal. Nessa situação, independente da qualidade técnica da peça recursal, se há habeas corpus ou não, em questão, deve-se reconhecer a ausência de capacidade postulatória de Áureo, mas tal circunstância não impossibilitará que o órgão julgador defira a ordem de ofício. Não impossibilita que o STJ defira a ordem de ofício, mesmo que ele não tenha a capacidade postulatória, diante da magnitude dos direitos envolvidos. Então tá certinho, tá, gente? Vamos ver lá? Tá aqui, ó. Para a interposição de RO em HC, de recurso ordinário em HC, há divergência jurisprudencial. A primeira turma do STF tem decisão admitindo que mesmo a pessoa leiga recorra, dada a abrangência do remédio constitucional. Né? Então, o STF, ele admitiu que mesmo a pessoa leiga recorra, dada a abrangência do remédio constitucional. Já a segunda turma do STF do STJ
tem inadmitido o recurso por entender que, para fins recursais, é sim exigida a capacidade postulatória. Então, a primeira turma do STF admitiu. Já o STJ e a segunda turma do STF inadmitiu. Mas olha o que versa a questão. Perante o STJ, olha aqui, a áurea acadêmico de direito interpôs um recurso ordinário, um RO, em habeas corpus, com o objetivo de pleitear perante o STJ. Então o STJ não vai aceitar aqui, ó. O STJ tem inadmitido o recurso por entender que, para fins recursais, é exigida a capacidade postulatória. Então, nessa situação, independente da qualidade técnica da peça recursal em questão, deve-se reconhecer a ausência de capacidade postulatória de áurea. Mas tal circunstância não impossibilitar que o órgão julgador, que é o STJ, defira uma ordem de ofício diante da magnitude dos direitos envolvidos. Se o cara lá não cometeu o erro, então o STJ vai analisar o caso concreto e vai definir de ofício. Então, certinho a questão, gente, tá? Questão número 16. Assinar a opção correta no tocante às garantias individuais do cidadão no processo penal. Será constitucional e, portanto, não violará o princípio da publicidade, dispositivo de regimento interno de tribunal que preveja a sessão secreta para o julgamento de autoridade conforme prerrogativa de função. Negativo. Será constitucional e não violará o princípio da publicidade, o dispositivo de regimento interno de tribunal que preveja uma sessão secreta para julgamento de autoridade com forro por prerrogativa de função. Mesmo que ele tenha forro de prerrogativa de função, não quer dizer que vai ser secreto. Beleza? Tá errado aí. A busca e apreensão domiciliar pode ser realizada durante o dia ou à noite, quando houver autorização judicial. Negativo. A busca de apreensão domiciliar só pode ser realizada durante o dia com autorização judicial. À noite, não. A proibição das penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e cruéis é excepcionada pela Constituição. Beleza? Que admite pena de morte em caso de guerra declarada. Certinho. Dispõe que o trabalho do condenado é obrigatório. Negativo. Ficou aqui. O trabalho do condenado não é obrigatório. Negativo. Vamos lá. O brasileiro nato ou naturalizado não pode ser extraditado. Errado. Naturalizado pode. Então, sobrou o mandado de segurança em processo penal, ao contrário do habeas corpus, que dispensa advogado, deve ser impetrado por advogado e tutela direito líquido e certo, que tutela direito líquido e certo, como no caso de decisão arbitrária que não admite habilitação do assistente de acusação. Certinho, né? O MS, em processo penal, ao contrário do habeas corpus, que dispensa o advogado, o MS deve ser impetrado por advogado, que tutela direito líquido e certo, como no caso de decisão arbitrária, que não admite habilitação do assistente de acusação. Perfeito. Última questão aí, gente. Questão número 17. Uma questão de 2005, tá? De analista judiciário. O processo penal é um conjunto orgânico e teleológico de atos jurídicos necessários ao julgamento ou atendimento prático da pretensão do autor, ou mesmo de sua admissibilidade pelo juiz. Nesse sentido, abrange tanto o processo de conhecimento e o processo cautelar como de execução. O processo será penal de acordo com a natureza da pretensão deduzida em juízo pelo autor. Pretensão punitiva ou de liberdade. Esta em sentido amplo. Destarte-se o julgamento da pretensão de sua admissibilidade se fizer por meio da aplicação de uma norma penal ou processual penal. Tratar-se-á de processo penal. Caso contrário, o processo será civil ou administrativo. Eita! Lá. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta. Questões muito grandes assim, eu costumo começar pelo de baixo. Porque a questão, ela é induzir para perder tempo. Então, estou te ensinando até aqui como fazer prova. Viu questão muito grande assim? Você começa por de baixo. É para perder tempo.
A jurisdição é o poder-dever que cabe ao Estado de, substituindo-se as partes, resolver o conflito de interesse que lhe é apresentado, a fim de que, tutelando o ordenamento jurídico, dê a cada um o que é efetivamente seu. Certinho! Tem como escopo a atuação da vontade concreta da lei, por meio de substituição pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos, afirmando a existência da lei ou tornando-a praticamente efetiva. Perfeita a questão aqui. Vamos olhar as outras? A Constituição Federal restringiu os estreitos limites das condições da ação a diversas entidades de defesa dos direitos. Por exemplo, no caso da ação civil pública em defesa do meio ambiente. Com isso, a lei concede direito a quem não seja titular do interesse substancial. Se alguém se propõe a defender o interesse de outrem, surge a figura do substituto processual negativa, do assistente, não substituto, que é isso? Letra C. Os pressupostos processuais nada mais são do que relações preliminares de natureza constitucional, administrativa e civil, ou mesmo de caráter processual, necessária à existência ou à validade da relação processual e sempre referente aos sujeitos ou objeto dela. Os pressupostos, pois, são considerados como dispensáveis à constituição e validade da relação processual. O pressuposto ele é dispensável para a validade da relação processual? Claro que não é dispensável, né? O primeiro processo subjetivo referente às partes é que as mesmas têm capacidade de ser partes. Não é dispensável. As interações entre o direito penal e o processo penal não exigem, para a concretização do direito penal, regulamentação complementar que discipline a investigação do delito e permita a imposição da consequência jurídica. Aquele que realizou o tipo penal, está errado aqui, né, gente? O direito penal e o processo penal não exigem para a concretização do direito penal regulamentação complementar. Existe sim uma regulamentação complementar, sim. Claro que existe. Diga lá a lei de drogas, certo? Que está lá, né? Transportar, bababá, ter em depósito, as drogas. Só que ela é complementada pela Anvisa. Que drogas são essas? Beleza? A tutela da liberdade, das liberdades individuais especial, mas não unicamente por meio do processo penal, é apreciada pelo garantismo. O sistema de garantias penais e processuais penais, principalmente, está dirigido ao controle do poder, especialmente por meio da legalidade. A teoria do garantismo busca os fundamentos da legitimidade do exercício do poder. Atualmente, a apuração das infrações de menor potencial ofensivo é regida em linhas gerais pela lei de tal. Na hipótese de ação penal privada, subsidiária da pública, face ao princípio da obrigatoriedade, e não tendo havido acordo civil, o procedimento tem sequência para que o MP proponha preencher os requisitos legais. Aqui, ó. Na hipótese de ação penal privada, subsidiária da pública, face ao princípio da obrigatoriedade, e não tendo havido acordo civil, independente se tem acordo civil ou não, o procedimento tem sequência para que o MP proponha preencher os requisitos legais da transação penal, tem que seguir a sequência, independente se tem acordo civil ou não. Então, a questão é aí, acabamos as questões, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vou resolver mais questões aí. Vai ter direito administrativo, direito constitucional, processo civil. Então, essas questões servem para OAB, tribunais, concursos policiais. Então, eu espero ter ajudado aí. Não esqueça de deixar o seu like, tocar o sininho, curta o vídeo e um abraço. Bons estudos!